sou aluna do segundo A Eletro, me chamo Emanuele Sampaio e eu vou estar relatando como está sendo as minhas atividades remotas nesse tempo de pandemia pela plataforma do AVA. Vou estar relatando também como está sendo as atividades da aluna da minha sala, a Emanuele Justamante, porque ela preferiu não aparecer no vídeo por motivos pessoais, então eu relatei tudo o que ela me disse sobre as opiniões dela, os conceitos dela, e eu vou estar lendo aqui para ficar bem claro e ela ter atribuição da alta, pois ela participou. Começando por máquinas hidráulicas, é uma matéria que a gente não tem atividade, justamente por a gente não ter professor. A gente está sem professor de máquinas hidráulicas desde o começo do ano, então não tem o que eu falar. Máquinas elétricas é uma atividade da professora, é a matéria da professora Adriana. Ela está sendo uma ótima professora, ela passa pouca atividade, porém as atividades que ela passa dá todo o suporte pra gente, em nenhum momento ela deixou a gente sem entender o conteúdo. Precisando dela até faz uma aula especial, uma aula exclusiva para o aluno que precisar somente daquela dificuldade, entendeu? E então ela é uma professora bem presente quando passa atividade. OPP, Orientação para a Prática Profissional e Pesquisa, é uma matéria que a gente tem bastante atividade, sim, a gente está fazendo atividade direto dessa matéria, porém o professor também ele passa as atividades, ele é bastante presente. Quando precisar, a gente pode mandar um e-mail, pode enviar uma mensagem, algum meio a gente tem, sim, para poder se comunicar com ele. Então é uma matéria que a gente tem atividade, só que a gente tem atividade com o professor presente, então fica bem mais fácil para se entender. Ciências Materiais e Metalografia, o professor é bem presente também, ele passa atividades direto, porém ele também faz uma videoconferência, uma videoaula toda semana. Então as dúvidas que a gente tem durante essa semana que ficou entre uma aula e a outra, a gente pode tirar com ele essas dúvidas na próxima aula, e ele explica bastante, ele domina muito bem o conteúdo. O único problema que eu tive com essa matéria foi que onde eu tô não é em Vilhena, eu tô fora da cidade. E então eu moro no sítio, na zona rural de um distrito do município de Chupinguaia. E aqui, por ser interior e bem na zona rural mesmo, tem muita falta de energia. E na primeira aula que ele foi testar e passar a videoaula, acabou que faltou energia. Ficou mais de 3 horas sem energia aqui. E essas 3 horas, nem no meio dessas 3 horas, foi a aula dele. Eu não pude assistir. E foi onde ele deu o início ao conteúdo. Então eu perdi o início do conteúdo e tive muita dificuldade para dar continuidade no conteúdo das outras aulas que ele teria que passar. Teve até uma aula dele, ele passou a primeira aula, eu faltei, eu não tive como participar. Na segunda aula teve um problema de técnico de comunicação, porque estava falhando demais, estava dando muito chiado, estava dando algum problema no servidor dele, porque não é nossos alunos, porque todos os alunos estavam tendo dificuldade de ouvir ele falar. E na terceira aula dele eu não pude assistir de novo, porque eu assisti a primeira aula, deu um intervalo de 5 minutos. Quando acabou o intervalo, acabou a energia aqui em casa de novo, e eu não pude assistir a aula de novo. Mas como toda semana ele está assim, dando aula e tirando nossas dúvidas, eu consigo acompanhar o conteúdo, tendo muita dificuldade, mas eu consigo. Educação física é a matéria que o professor passa bastante atividade assim, ele passa, digamos, toda semana tem alguma atividade, não é bastante, mas toda semana tem alguma atividade, né, como a gente teria na aula normal. Só que as atividades que a gente precisa fazer são práticas e não tem como ele estar avaliando como é que a gente está indo e tal. Se a gente está fazendo certo, deixa a gente fazer. Então a gente fica meio confuso nas atividades por serem práticas. E isso tendo que fazer na escola seria bem mais fácil com ele observando. Língua estrangeira moderna e espanhol é uma matéria que a professora passa bastante atividade, toda semana está tendo atividade, ou 2 vezes por semana. Ela está sempre presente, está sempre passando atividade, está sempre passando conteúdo, e mesmo que não seja atividade, conteúdo para a gente estudar, conteúdo para a gente poder trabalhar nosso vocabulário, ela está sempre passando também. E ela está sendo bastante presente também, não é muito, ela passa atividade, mas ao mesmo tempo está sendo muito presente, porque a gente pode tirar dúvida, a gente pode ligar, a gente pode mandar mensagem, que ela tira nossas dúvidas do mesmo jeito, mesmo estando longe.
linguagem estrangeira moderna, inglês, é a matéria que a professora passa pouca atividade, ela não passa muito. Se eu não me engano, a gente teve 2 ou foi 3 atividades até agora, mas a professora é bastante presente. Quando se passa atividade, ela é muito presente. A gente pode tirar dúvida e tudo. E eu gosto muito porque as atividades elas são bem legais, assim, são atividades pra gente interagir e tal, fica mais fácil de conseguir aprender o conteúdo e ver o conteúdo, ver mesmo a gente praticando o conteúdo e também ela buscando ensinar a gente de uma maneira mais divertida, a gente absorve melhor. Educação, já falei. Sociologia, a gente teve bem pouca atividade, se não me engano foi uma atividade de sociologia apenas. Assim, foi uma atividade com 10 perguntas, então creio que ela deu uma resumida, porque até agora não passou mais nada. E quando a gente sai, antes da gente vir começar toda essa quarentena, a gente teve quase um mês de aula dela com um dia, porque a gente tem uma aula por semana. Naquele dia a gente teve 3 a 4 aulas com ela num dia, então adiantou bastante conteúdo. Creio que isso também desenvolveu bastante ela a ensinar a gente e passar um tempo sem aplicar nenhuma atividade. Filosofia é outra matéria que a gente tem pouca atividade também. Se eu não me engano, a gente teve uma ou foi 2... Não, foi 3 atividades do professor. Perdão, foi 3 atividades do professor. E essas atividades são bem fáceis, o professor não procura exigir muito da gente pelo fato dele ter passado mais slides pra gente poder ler. Então, explicar mesmo, ele passou pouco. Ele mais passou slides pra gente ler, então ele não busca tirar da gente aquilo que a gente não tem como atribuir a ele. Biologia é uma matéria que a professora passa atividade frequentemente. São atividades bem desenvolvidas, bem criativas, para a gente procurar fazer uma pesquisa, ou procurar fazer alguma coisa bem, um slide ou alguma coisa bem legal. Desenhos e tudo. A professora, quando a atividade ela é bastante presente, ela procura fazer videoaula, ela procura fazer coisas para poder ajudar a gente no conhecimento sobre o conteúdo. Tanto que o conteúdo que ela começou a passar para a gente não é um conteúdo muito fácil, é um conteúdo bem extenso, e por esse motivo creio que ela procurou ainda mais explicar melhor pra gente poder conseguir absorver mais o conteúdo. História, então. História é uma matéria que a gente não está tendo aula desde o começo do ano. Igualmente a máquinas hidráulicas, a gente está sem aula e eu nunca ouvi falar se vai ter professor, se não vai. No caso, não tem nada de história, a gente não aprendeu exatamente nada. Eu nunca nem ouvi falar sobre o conteúdo, nem o professor. Geografia é uma matéria que a professora passa pouca atividade também. Porém, a professora é bastante presente. Quando ela chega a passar atividade, ela é bem presente. Ela consegue tirar nossas dúvidas, ela consegue fazer com que a gente entenda o conteúdo. E ela é uma professora também que ela passa bastante vídeo pra gente assistir, bastante textos explicativos pra gente poder ter um modelo da aula que a gente teria na sala e não ficar perdido no conteúdo. Química é uma matéria que a gente não tem aula, igualmente a história e máquinas hidráulicas, a gente nunca nem ouviu falar da professora de química, creio que ela saiu do IFA, não sei. Eu sei que ela não deu nenhuma aula, a gente ficou só com a aula vaga dela, e até agora eu nunca ouvi falar de nenhum conteúdo de química. Física, o professor passou pouca atividade de física, porém ficou um conteúdo bem perdido, assim, um conteúdo bem no ar, porque a gente começou a aplicar o conteúdo e logo parou as aulas. E esse fato ficou bem perdido, o conteúdo, assim. O professor começou a explicar sobre as coisas, passando atividades, aí quando a gente começou a querer tirar dúvida com ele, paralisou as aulas. Então ficou bem complicado de entender. Ele chegou a passar atividade no AVA, sim, acabei fazendo, mas não entendi muito bem o conteúdo. Matemática, o professor ele não é presente assim para tirar dúvida, para conseguir conversar e tal. Eu nunca mandei nenhum e-mail para ele, mas ele passa bastante vídeo pra gente explicando, de vários youtubers, professores que explicam bem. Ele passa bastante atividade, frequentemente tá passando atividade pra gente. Ele não deixa a gente perder a atividade nem nada. Língua portuguesa e literatura brasileira é uma matéria que a gente tem
tá tendo atividade há pouco tempo. A professora tá passando pra gente essas atividades porque ela chegou há pouco tempo no campus e ela tá tentando buscar recuperar o tempo que ela ficou sem dar aula pra gente. Mecânica técnica é a matéria que eu tô tendo mais dificuldade, porque é uma matéria que envolve muitas exatas e é uma matéria que a professora ela tenta explicar, mas eu já procurei saber de alguns videoaulas, mas eu também não consigo. Eu não sei explicar. Eu já tentei, já perguntei, já fui atrás e às vezes para mim conseguir entender alguma coisa eu pergunto para alguns colegas meus e eles me explicam por vídeo e conseguem me ensinar alguma coisa que eu não consigo aprender em aula. Bom, agora eu vou falar sobre o que a Emanuele Justamente me disse em questão das aulas. Ela falou o seguinte: pelo fato das aulas não serem presenciais, está afetando até que bastante no meu aprendizado. Antigamente, quando tinha aula presencial, posso afirmar com toda clareza que não tinha dificuldade em nenhuma matéria. Porém, estou tendo dificuldade em algumas de exatas, que antigamente era a área que menos tinha dificuldade. Pela falta de comunicação de alguns professores com matemática e mecânica técnica, claro que não culpo eles, e sim essa pandemia. Estou tendo dificuldade nas matérias com relação de entender o conteúdo. Videoaulas e leituras não estão adiantando. Preciso da presença dos professores para auxiliar. Outras matérias como biologia, geografia e português sobre a dificuldade, pois os professores são muito presentes, então não tem. E pela matéria ser fácil aprendizado. As matérias como APP, filosofia e sociologia, os professores são bem presentes. Minhas dificuldades são basicamente essas. Somente isso que ela me disse, pediu para me ler. E é isso. Acaba aqui e creio que essa pandemia irá passar logo, se Deus quiser, e a gente possa voltar até as aulas como antigamente, sem nenhum problema. E essas dificuldades que nós estamos tendo nessas matérias de mais exatas, que isso deu amenizada, porque pelo fato de a gente estar fazendo o curso técnico junto com o ensino médio, precisamos do aval dos dois para poder conseguir o nosso diploma. E creio que técnicos, como o ditado diz, feitos na coxa, não tem como. Eu não quero ser uma tal técnica da mecânica. É isso. Boa tarde. Meu nome é Cindy, sou do segundo A eletromecânica. Vou falar sobre como eu estou me saindo, como está meu desenvolvimento, como eu estou aceitando essas atividades, que está pelo AVA, que é online, por conta da quarentena. Começar por biologia. Para mim está bem tranquilo nessa matéria, porque a professora é bem presente, então qualquer dúvida que a gente tem, a gente pode perguntar para ela, e ela faz webconferência pelo Meet. E ela passou uma tarefa interdisciplinar com a professora de geografia, que também deixou bem mais fácil pra gente. Assim, a gente faz uma tarefa com ponto em 2 matérias. E achei muito legal isso. Em educação física, a gente teve algumas atividades relacionadas às aulas que estava tendo presenciais. Então, a gente já sabia, então foi uma coisa mais teórica, mas foi bem tranquilo. E teve avaliação dessa matéria também e tava super tranquilo, porque a gente estudou, ele sempre tá ajudando a gente quando a gente tem dúvida e tudo mais. Matemática é um professor que a gente não tem muito contato, mas ele tá passando sempre videoaula para ajudar a gente. E tem algumas atividades que ele passa referente às videoaulas. Assim, a gente envia e fica tudo normal. Eu tenho alguma dificuldade nessa matéria, mas isso eu tenho desde o ano passado. Então, eu tento assistir todas as videoaulas. Sociologia, a professora passou alguns videoaulas também. E algumas atividades pra gente responder e enviar para ela remotamente. Ela falou se a gente tivesse alguma dúvida, chamar ela. E ela quando ela passa atividade, ela fica bem presente também. Filosofia, o professor passou alguns slides pra gente ler e assim, depois de ler, responder algumas atividades que ele mesmo passou.
Espanhol, a professora tem passado muita atividade, porque eu acho que ela não quer que a gente se esqueça, mas tá bem tranquila as atividades dela. Ela tem alguns vídeos aula pra gente, alguns documentos. Ela também já passou algumas atividades avaliativas e agora a gente já tá no segundo bimestre. Então, ela tá bem adiantada com as aulas dela. Eu acho que ela é uma das professoras que tá bem à frente, assim, porque os outros professores a gente ainda tá no primeiro, mas ela tá no segundo bimestre. E é muito legal isso. Que assim a gente não fica pra trás, né? Inglês é uma professora que a gente tem bastante atividade. Eu em particular, consigo resolver bem as atividades dela. Super tranquilo. Pra mim tá de boa. Às vezes eu tenho alguma dúvida, eu pergunto pra ela, ela me responde. Tranquilo. Língua portuguesa. A gente estava sem professor no começo do ano e agora chegou uma professora nova, acho que semana passada. E ela passou algumas atividades, ela já tá passando bastante atividade pra gente adiantar, né? E tá super tranquila, ela é uma professora que sempre tá tirando nossas dúvidas, tá perguntando assim como é que a gente tá com questão das atividades. Ela é bem presente. Física, a gente teve apenas uma atividade, mas eu fiquei com dúvida ainda nessa atividade, porque eu não tenho tanta facilidade em física que nem eu tenho em outras matérias. E eu deixei alguns comentários com o professor no AVA e tô esperando a resposta ainda. Mas espero que dê tudo certo, né? Máquinas elétricas, não tivemos muitas atividades. Mas no começo do ano, pelas aulas presenciais, eu percebi que é bem tranquilo. Então, assim que a professora voltar a passar os AVAs, penso que vou conseguir me localizar bem na matéria. Instalações elétricas, a gente teve algumas atividades, mas também não tivemos muitas. Por hora, a professora não tem passado muita, mas é bem tranquila essa matéria. Ela sempre também está tirando nossas dúvidas. Ciência dos materiais e metalografia, o professor tem feito aula online semanal, uma vez por semana, se eu não me engano, e ele tem explicado alguns conteúdos novos e assim ele passa outras atividades. Aí a gente não fica tão para trás. Ele é bem tranquilo, ele explica muito bem, eu vejo que ele domina muito bem o conteúdo e assim ele consegue passar pra gente direitinho. Mecânica técnica, metrologia, eu penso que mecânica técnica é continuação de metrologia. A gente tinha isso ano passado. E eu me dava muito bem, eu tinha minhas notas eram muito boas nessa matéria ano passado. E esse ano eu comecei a ficar com um pouco de dificuldade. E principalmente agora que tá na plataforma do AVA, que a gente não tá presencial, eu tenho muita mais dificuldade do que no começo do ano, que era presencial. Mas eu agora tô com um pouco de medo com questão disso, porque com essas aulas não presenciais, eu fico pensando como que vai ser ano que vem, ou pra me recuperar mesmo esse ano, porque a gente não sabe ainda quando que a gente vai voltar. Pra me recuperar essa matéria que eu vejo que eu não tô conseguindo pegar muito bem. E às vezes a professora passa alguma tarefa, mas assim, ainda eu vejo que eu não consigo pegar mesmo o conteúdo. E eu acho que é só isso. Tá bem tranquilo, usava pra mim, eu consigo entregar tudo em dia. Não tá tendo muitas tarefas, só, tipo, pra semana. Eu vejo que tá bem normal. E eu só tenho dificuldade mesmo em uma matéria, que é mecânica técnica, que pra mim tá bem complicado. Mas eu acho que se a gente ficar nesse aula, a gente consegue, sim, estudar e até é bom. E é isso.